Olá, meus amigos, minhas amigas e meus alunos em particular, que ainda ontem assistiram aula comigo de empreendedorismo. E nessa aula de empreendedorismo a gente viu muita coisa que precisa ser feita para você ser um bom empreendedor. E você, como corretor de imóveis, como autônomo ou como dono de imobiliária, você precisa conhecer essas técnicas, você precisa conhecer as ferramentas ideais, não atrás desses gurus de internet que não entregam nada. Muitas vezes está fazendo venda casada com você, muitas vezes está entregando o que promete, mas você pagando mais, você fazendo um novo plano, você ampliando, você fazendo um plus, você fazendo mais. Tudo isso é enganação, porque no fim você aprende muito pouco. Agora, quando você se concentra realmente em coisas que dão certo, em estratégias que trazem resultados, aí você começa a ver a diferença na sua vida e nos negócios que você faz. Então é muito importante que você preste atenção nessas aulas de negociação. Hoje nós vamos falar de negociação. Daqui a pouquinho estamos começando a falar de negociação. E nessa fala de negociação você vai ver como é importante a negociação na nossa vida. Desde o começo do mundo, desde quando nascemos, desde quando crescemos, sempre estamos negociando. Até o bebê, quando chora, é uma negociação com a mãe dele. Ele está ali negociando porque ele quer o leite, ele quer mamar. E a mãe, evidentemente, é quem tem o leite, é quem vai dar o leite para ele. Então é muito importante que a negociação, ela faça parte da nossa vida, ela de fato seja uma prioridade no nosso aprendizado. Eu não digo uma prioridade na vida, mas no nosso aprendizado, porque isso vai levar você para patamares diferentes. Mas antes de começar, eu quero dar uma dica para vocês aqui do Vivar Atlântico, esse empreendimento que está sendo construído aqui no Jardim Atlântico, em Olinda, um grande empreendimento imobiliário, Minha Casa Minha Vida. Você compra ele pelo programa Minha Casa Minha Vida e tem diferenciais. Esses diferenciais é que fazem dele um Minha Casa Minha Vida diferente, com a assinatura da AB Corte Real. Essa construtora que realmente só traz grandes empreendimentos e coloca o nome dela em empreendimentos que fazem sucesso. Você tem um rooftop em cima, na cobertura, onde você tem uma vista belíssima do mar, aqui de Olinda, do Jardim Atlântico, do mar de Rio Doce, do mar de Casa Caiada. Você tem uma vista muito bonita desse mar, lá no rooftop, onde você tem todo o conforto, todo o lazer. Além disso, o Vivar Atlântico tem muitas outras novidades. 2 quartos com suíte. Dificilmente você encontra no mercado um apartamento de 2 quartos tendo suíte, sendo pelo Minha Casa Minha Vida. Geralmente não tem suíte. Geralmente não há esse privilégio de você ter esse conforto no seu apartamento. E no Vivar Atlântico você vai ter. E aproveito o Vivar Atlântico, olha, você vai ter renda familiar a partir de R$8.000. Junta todo mundo, deu 8 mil, você já tem condições de chegar e fazer uma proposta para a AB Corte Real, para adquirir esse apartamento do Vivar Atlântico. Um outro detalhe é que você vai morar perto de tudo. Você vai morar perto de farmácias, escolas, posto de gasolina, padaria, ponto de ônibus, oficinas mecânicas, tudo à sua disposição, ali bem pertinho, que você não precisa nem do carro. Além de restaurantes, pizzarias, enfim, tudo que você precisa para viver com conforto. E o apartamento em si tem segurança, onde você vai estar muito bem seguro dentro do seu apartamento, porque o empreendimento é um empreendimento para toda a vida, lazer e convívio para a sua família e seus familiares. Tem rooftop, playground para as crianças, pet shop, academia, enfim, um apartamento completo para você fazer a diferença. E quero chamar a atenção dos corretores de imóveis que estão trabalhando esse empreendimento. A imobiliária já faz um grande favor aos corretores, um grande benefício para os corretores, que é dar um panfleto com essa qualidade, muito bonito, muito bem elaborado, muito bem feito, mas os corretores não atentam para que eles estão fazendo negociação, que é a nossa aula de hoje. E tudo na negociação pesa, inclusive a apresentação. E aí ele vai, o corretor, e coloca um carimbo aqui, nesse espaço em branco que a imobiliária, a construtora já deixa, para que ele coloque o contato dele. Mas ao invés dele ir na gráfica, mandar fazer um adesivo pequenininho, que caiba aqui,
bem feito, bonito, com a marca, com o nome dele, com o telefone, ele faz um carimbo no cartório. Isso perde qualidade, isso perde na negociação, isso enfraquece a força desse corretor e o nome desse corretor. Então, o corretor de imóveis, você que está me ouvindo, invista um pouquinho na sua apresentação. A sua apresentação, ela tem que ser completa, ela tem que estar em tudo. Então é importante que você invista nessa negociação para que você possa melhorar os seus atendimentos. Quando o cliente vê um adesivo aqui bonito, com uma marca feita aqui, é da AB Corte Real. Quando ele vê isso, né, aqui a marquinha, tudinho, quando ele vê isso aqui, é um complemento, é o mesmo visual. Mas quando você bota um carimbo, isso cai, isso perde. A imobiliária, a construtora, não vai fazer panfletos com o nome de cada corretor. Mas aí o corretor vai na gráfica, manda fazer um adesivo desse tamanho, inclusive maior aqui, para preencher esse espaço em branco, e vai fazer muito bonito. Eu vou mandar fazer o meu adesivo, vou colocar aqui e vocês vão ver a diferença quando eu apresentar esse panfleto aqui para vocês. Assim que a gráfica me entregar esse adesivo, eu vou colar e vou mostrar para vocês aqui como é que vai ficar e como vai ser a diferença. Isso é negociação. Negociação não é só sentar na frente do outro e fazer as propostas ou receber as propostas. Negociação, ela é um processo e no processo entra todos os itens, todas as características, todas as necessidades e uma delas é uma boa apresentação. Então o corretor de imóveis cria uma boa apresentação para você que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Mas vamos lá, na nossa terceira aula, vocês sabem que o nosso programa, ele tem o patrocínio da nossa Credimob Brasil, ela está aqui, ó, no cantinho aqui, Credimob, ela vem trazendo a diferença no mercado de locação, onde você consegue alugar o seu imóvel. Você imagina, você compra um apartamento desse aqui do Vivar Atlântico para investimento, para rentabilização. Você não comprou para morar, você comprou para rentabilizar. E aí você vai locar esse apartamento depois de pronto. Ora, você não vai ter problemas com inquilino, você não vai ter problemas com locador, você não vai ter problemas de fiador, você não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a Credimob Brasil, ela vai atender a sua necessidade de fiador, inquilino negativo, tudo isso a Credimob faz, tudo isso a Credimob supre e você não vai estar aperreado com esses detalhes. Você vai estar preocupado em comprar outro apartamento para alugar também com a Credimob. Então a Credimob é uma afiançadora locatícia que garante o pagamento do seu aluguel até por 24 parcelas. Se o inquilino deixa de pagar, você não vai ter dor de cabeça, vai continuar recebendo todos os meses. Além disso, você tem encanador, eletricista, serviço de chaveiro, tudo isso como bônus dado pela Credimob Brasil. Vale ou não vale a pena investir na Credimob Brasil como a sua afiançadora locatícia para que você faça excelentes negócios no mercado imobiliário? Ok? Vamos lá na nossa aula de hoje, a terceira aula nossa, negociação. Como vocês viram, a negociação começa na apresentação. Por isso que muitos corretores perdem clientes na hora que senta, na frente a frente. Por isso que os corretores perdem seus negócios na hora que está na frente do cliente. Por que eles perdem? Por um motivo simples, porque eles não percebem que tudo é negociação. Quando você sorri, quando você olha, quando você gesticula, quando você mostra as mãos, tudo isso é negociação. Tudo isso faz parte da negociação. E só existe negociação quando você tem um acordo que é mutuamente satisfatório para os dois lados. Diz aí, negociação é o processo dinâmico por meio do qual duas partes buscam um acordo mutuamente satisfatório. Ou seja, o acordo vai ter que ser bom para os dois. Ok? Em que cada parte procura obter um grau de satisfação. Ou seja, a minha satisfação é essa, a sua satisfação é aquela e nós dois juntos fazemos um bom negócio. As negociações são baseadas em relações de convivência. São baseadas em relações humanas, onde as pessoas se encontram e falam francamente sobre os seus interesses, expectativas e vantagens. Tá certo? Benefícios, apreensões,
pontos mal explicados, ou seja, a negociação envolve todos os itens de um processo que vai transformar uma realidade. Hoje o apartamento é meu, amanhã vai ser seu. Hoje o apartamento está em construção, amanhã ele vai estar pronto. Tudo isso é negociação. E você, corretor de imóveis, tem que se dedicar a aprender a arte de negociar. Negociar é uma arte, é uma técnica. Não é um dom, não é um talento, você adquire. Algumas pessoas têm mais facilidade de persuadir, algumas pessoas têm mais facilidade de criar situações evidentemente confortáveis. Mas o importante é que você aprenda que a negociação é, acima de tudo, persuasão. É conquistar, é convencer o outro lado a aceitar os argumentos que você está mostrando. Então, só assim você tem a negociação bem feita. Tá bom, pessoal? Então, veja. É preciso que vocês tragam isso na cabeça de vocês, porque isso vai fazer com que vocês comecem, de fato, a aprender o que é negociação. E aí, qual é o conceito de negociação? Diz aqui, negociar racionalmente, ou seja, com a razão, não é negociar na emoção, porque toda negociação feita em cima da emoção, ela geralmente traz prejuízo e dificuldade. Então, negociar racionalmente significa saber como chegar ao melhor acordo e não ficar satisfeito com um acordo qualquer. Por isso que muitos clientes não compram com você e compram com outro corretor. Por quê? Porque com o outro corretor, ele vai ter a certeza de que ele está fazendo um bom negócio. Como ele está fazendo um bom negócio, então esse acordo é satisfatório para ele e tem que ser satisfatório para você também. No passado, o negociador visava atender só as suas necessidades. Ele não estava preocupado com o cliente, ele queria vender, ele queria vender, ele queria vender. Resultado, muitos perderam clientes. Hoje não. Hoje o que pesa, hoje o que conta é o relacionamento, é o grau de fidelidade que você cria, é o grau de afetividade que vai existir entre você e o seu cliente. Então aprenda, negociação hoje é a arte de atrair, conquistar, engajar, convencer e fidelizar. Isso tem que ser ponto do seu funil de vendas, tem que ter a fidelização. Negociação é achar o que cada um levou vantagem. Pronto, então eu levei vantagem, o cara que comprou levou vantagem, o proprietário levou vantagem, isso é negociação. Então, no mercado imobiliário, a negociação só é completa, a negociação só traz satisfação quando ela serve aos três, comprador, corretor e vendedor. Então é importante que nesse tripé aqui, esse acordo seja muito bem feito e todos fiquem satisfeitos. E o seu cliente é quem ele procurou. Se for o dono do apartamento, esse é o seu cliente. Se foi o que está comprando, esse é o seu cliente. E você tem que privilegiar o seu cliente. Não pode estar fazendo jogo duplo, querer agradar os dois, não. Você tem um cliente. O seu cliente é aquele que lhe contratou, é aquele que lhe pediu o imóvel, é aquele que foi no seu site, é aquele que viu o imóvel, é aquele que foi buscar o imóvel. Então, você já fica sabendo que a negociação tem esse fruto de coisa, ok? Amanhã continuamos com o tema negociação. Amanhã vamos continuar mais uma vez com negociação para que a gente possa ir chegando a resultados cada mais satisfatórios para a gente, tá bom? Nosso programa tem aí o apoio da Credimob, olha aí, contrata a Credimob, quer alugar sem dor de cabeça, contrata a Credimob Brasil. Liga para a Credimob Brasil, é o 9727-9860, está aí na tela o telefone da nossa amiga Kátia Galvão, representante da Credimob aqui no Brasil, aqui no Nordeste, e você tem a Kátia Galvão aí pronta para escutar você, para dar informações, para passar os detalhes de como é que se contrata a afiançadora locatícia e se vira de vez. Do inquilino negativo, está negativo, a Credimob resolve. Está sem fiador, a Credimob resolve. Está com problema na entrega do prédio para fazer a reforma que o inquilino não fez, a Credimob resolve. Então a Credimob, na verdade, é uma solucionadora de problemas locacionais. E aí você vem para ela e com certeza vai ter muito mais sucesso nos seus negócios, muito mais rentabilidade nos seus aluguéis. Tá bom, pessoal? Pessoal, outra informação importante para vocês é que nós vamos ter no dia 17 de março, amanhã eu estarei falando disso, amanhã eu vou estar falando disso com vocês, nós vamos ter no dia 17 de março
na sede do CRES Pernambuco ou em outro local, dependendo do número de inscritos, você será avisado. Nós teremos Felipe Pereira, o homem do marketing digital, que vai estar lançando o seu livro. Deixa eu pegar ele ali. Está aqui. Vender é minha arte. Olha aí. O Felipe vai estar lançando esse livro lá com a gente, né? Vocês vão estar junto com a gente, ele vai estar fazendo o lançamento desse livro e vocês vão estar lá com a gente nessa palestra que vai de 14 às 17. Vai ser Vender é a minha arte. E vocês vão aprender a vender, vão aprender marketing digital, porque o Felipe Pereira é de fato um dos melhores nomes hoje do marketing digital, de IA, de inteligência artificial, desculpem, que a gente tem hoje a nível de Pernambuco. Então vamos estar juntos, vamos estar com Felipe Pereira na sede do Cresce, o Cresce sempre investindo no corretor de imóveis, sempre levando capacitação e formação profissional de qualidade para que o corretor se diferencie e o corretor seja de fato um corretor que busca, que vai atrás, que corre atrás da capacitação e da qualificação. Porque sem capacitação não tem solução. Fiquem todos com Deus e até amanhã.